Lei 12.305, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Uma legislação ambiental muito importante e que com certeza vai cair no concurso público que vocês irão realizar. Então, bora para a nossa aula. Para você que é novo aqui, eu sou o professor Gustavo Gutenberg, sou engenheiro sanitarista e ambiental, e aqui nesse canal a gente fala tudo de meio ambiente, saneamento e também dos concursos ambientais. E para você que está assistindo aqui a nossa aula, a nossa Lei 12.305, eu vou também postar aulas na nossa área de membros, certo? Além de simulados de questões, além de revisões e também de correções de provas. Então, se você quer aprender mais sobre a legislação ambiental e passar no seu concurso público, eu aconselho você a estar participando aí da nossa área de membros. Muito bem, vamos iniciar aqui a nossa aula, certo? Eu selecionei aqui pontos importantes, porque querendo ou não, eu também sou um fazedor de concursos públicos também, e eu selecionei aqui os principais parágrafos e artigos que eu considerei interessantes e de grande importância, porque eu vejo, certo, esses pontos que eu irei falar hoje muito caírem em concursos públicos. Por exemplo, os principais conceitos que caem aqui em concursos públicos da área ambiental, aqui o conceito de área órfã contaminada, que é um local onde há contaminação causada pela disposição regular ou irregular de qualquer substância ou resíduos. A coleta seletiva é a coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. A coleta seletiva são aqueles recipientes que tem em escolas, em hospitais, em indústrias, que são utilizados para a separação de resíduos. É a segregação, entendeu? Então, eles são subdivididos em vermelho, amarelo, de acordo com o tipo do resíduo. Seja um papel, seja um plástico, seja um vidro. Essa divisão desses resíduos é chamada de coleta seletiva. E vocês têm que também entender a diferença entre destinação final ambientalmente adequada e disposição final ambientalmente adequada. Existe uma diferença entre a destinação e a disposição que muitos concursos pedem. Qual a diferença? Você sabe? A destinação é a destinação de resíduos que inclui a reutilização, reciclagem, a compostagem e outras destinações. É aquele resíduo que ainda tem uma utilidade. O contrário acontece para aquele resíduo ali que está disposto ambientalmente adequado. É aquele resíduo que não tem mais nenhuma utilidade, ele vai ser disposto de forma ambientalmente adequada, que é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas. Enquanto a destinação daquele resíduo, ele ainda pode ir para reciclagem, ele ainda pode ir para compostagem, ele ainda pode ir para logística reversa, reutilização. E por isso, ele vai ser destinado ambientalmente adequado. Aquele resíduo que já passou por todas as etapas, já foi reciclado, já passou pela logística reversa, não tem nenhuma utilidade, já vai ser disposto de forma ambientalmente adequada. Entendeu, pessoal? Vocês têm que entender também a diferença entre rejeito e resíduo, que também são diferentes. O rejeito é o resíduo sólido que, depois de esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação, por processos biológicos disponíveis. Já os resíduos é material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, se cuja destinação ambiental se procede. Vocês têm que fazer a conexão entre rejeitos e disposição final ambientalmente adequada, porque rejeito é aquele material que não tem mais nenhuma utilidade, já passou pela reciclagem e está ligado com a disposição. Por isso, ele fala aqui com a distribuição ordenada de rejeitos. Então, pensou em disposição final, pensou em rejeitos. Já o resíduo é aquele material que ainda pode ser reciclado, é aquele material que ainda vai para a logística reversa, reutilizado, entendeu? Então, você vai ligar o resíduo à destinação ambientalmente adequada, é o resíduo sólido.
Agora, bora aprender aqui o nosso artigo 6º, que são os princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que também caem em concursos públicos, os princípios, os instrumentos, os objetivos, certo? Que caem muito independentemente aí da legislação ambiental. Temos aí a prevenção e a precaução, o poluidor pagador e o protetor recebedor. O poluidor pagador, aquele, vamos dizer assim, aquela pessoa que causa crime ambiental é obrigada a pagar por aquele crime cometido, por isso o poluidor pagador, e todo aquele protetor do meio ambiente também vai receber aí alguma forma de vantagem por dar proteção. Temos também a visão sistêmica na gestão de resíduos sólidos, que considera as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica, de saúde pública. Quando vocês lerem sobre os resíduos sólidos, sempre existe uma junção dos resíduos sólidos com outros pontos da sociedade, inclusive o nível social. Por isso, ele fala das variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. Os resíduos sólidos estão presentes aqui nesses 5 temas, certo? Temos também o desenvolvimento sustentável, que é um tema de grande relevância, independentemente da legislação ambiental e do assunto que estamos falando. Então, qualquer lugar que você esteja, estamos falando do desenvolvimento sustentável. Temos também a ecoeficiência mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais ao nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. Os resíduos sólidos, eles também são considerados como fonte de renda. E os resíduos sólidos também são oriundos de serviços de saúde pública, os serviços de coleta seletiva, por exemplo. Por isso, ele fala de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas, pois nós produzimos diariamente muitos resíduos. Temos aqui a cooperação entre diferentes esferas do poder público, do setor empresarial e demais segmentos da sociedade. Pois os resíduos sólidos aí envolve também essas 3 esferas. O poder público é responsável pela coleta dos nossos resíduos sólidos. Os setores empresariais é responsável pela coleta dos seus resíduos e também os demais segmentos da sociedade. Eu sou também responsável pela coleta do meu resíduo sólido, assim como você também é responsável pela coleta do seu resíduo. Temos também a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Nós somos responsáveis por reutilizar aquele produto, somos também responsáveis por dar uma destinação ambientalmente adequada daquele resíduo, entendeu? Por isso, uma responsabilidade compartilhada do ciclo de vida do produto, a reciclagem, a logística reversa, entendeu, pessoal? Não ter mais uma utilidade. Temos também o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor da cidadania. O resíduo sólido também funciona como fonte de renda, pessoal. Como vocês podem ver, os catadores de lixo utilizam materiais como metal ou plástico para fazer a reutilização. Então, eles utilizam como fonte de renda. Assim como tem empresas que trabalham com reciclagem, para a formatação de vassouras de plástico, para a formatação de óculos reutilizados, para a formatação também de escovas de dente. Isso também, como vocês verem, como resíduo sólido é uma fonte de renda. Temos também o respeito às diversidades locais e regionais, o direito da sociedade à informação e ao controle social e a razoabilidade e a proporcionalidade. Essas palavras difíceis aqui são fáceis de memorizar. É só vocês pensarem, olha, tem 2 palavras aqui difíceis nos meus princípios da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Além de ser um princípio curto, isso pode facilitar a memorização de vocês. Vamos continuando aqui a nossa Lei 12.305, que também, no seu artigo 7, também tem objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. São muitos objetivos aqui, tá, pessoal?
da PNRS. Eu coloquei só alguns, beleza? Para vocês terem um entendimento do que envolve a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Temos a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, a não geração, a redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Não se esqueçam de lembrar essa ordem aqui, tá, pessoal? Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento, que de vez em quando eles pedem aí a ordem em concursos públicos, tá bem? Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de proteção e consumo de bens e serviços, certo? A adoção de desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais, redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Com a adição de tecnologias, a gente pode reduzir aí a periculosidade de um resíduo perigoso, certo? Incentivos à indústria da reciclagem, tendo em vista a fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Existe aí a utilização, para a produção de materiais de reciclagem, a utilização de materiais recicláveis e reciclados. Ou seja, o produto final é uma reciclagem, assim como os insumos do processo produtivo são materiais reutilizáveis, são materiais recicláveis, certo, pessoal? Temos também a gestão integrada dos resíduos sólidos e também uma articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada dos resíduos sólidos. Como eu falei para vocês, os resíduos sólidos estão envolvidos com a sociedade e também tem caráter empresarial. Também tem caráter empresarial, é isso mesmo. Os resíduos sólidos, eles estão envolvidos com a parte econômica, com a parte social, cultural e ambiental. Qualquer tema desses que eu acabei de citar tem resíduos sólidos. Temos também a capacitação técnica e continuada na área de resíduos sólidos, como eu estou falando aqui para vocês. Eu estou te capacitando sobre os resíduos sólidos, acerca da nossa Lei 12.305. Por último, a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e também de manejo de resíduos sólidos, com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei 11.445, que é a nossa Lei do Saneamento Básico. Olha só como vocês podem ver que também os resíduos sólidos estão envolvidos com temas um pouco complicados e complexos. Tá bom, pessoal? Vamos continuando aqui, vamos fazer uns exercícios para ver se a gente aprendeu o que a gente falou. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Lembrando, pessoal, que esse tipo de exercício está a nível CESP, SEBRASP, a principal banca organizadora de concursos públicos, que sustenta o seu modelo de padrão de questões de certo ou errado. E aí, pessoal, essa primeira questão, ela está certa ou errada? A PNRS estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Certo. 2. Um dos princípios da PNRS é a destinação exclusiva de resíduos orgânicos para aterros sanitários. E aí, pessoal, certo ou errado? Pausa o vídeo e responde aqui nos comentários aqui para mim, tá bom? O objetivo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a redução da geração de resíduos. E aí, certo ou errado? Hein, pessoal? Quarta questão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos busca estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo. E aí, certo ou errado? Vamos saber o gabarito aqui agora. Olha só, nossa primeira questão a gente acertou, certo? A segunda questão está errada porque a resíduos orgânicos não estão relacionados com uma destinação exclusiva aos aterros sanitários. Não existe essa exclusiva aqui, tá, pessoal? A terceira questão, o objetivo da PNRS é a redução da geração de resíduos, correto? A quarta questão, a PNRS busca estimular a adoção de padrões
sustentáveis de produção e consumo. Correto, pessoal. Se vocês verem aí, terem um panorama geral da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eles estão dispostos a te ajudar em como fazer, como movimentar aquele resíduo de forma adequada, assim como ele vai te conscientizar na não geração de um resíduo sólidos. Por isso, padrões sustentáveis de produção e consumo. Olha só, abre aqui para mim de novo. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela está disposta a te ensinar a não gerar resíduos. Então, ela vai te ensinar uma gama de assuntos, certo? Para te conscientizar a você não gerar mais resíduos sólidos. Por isso, ela vai adotar padrões sustentáveis de produção e consumo. Ela está te conscientizando. Pensa isso para você entender o panorama geral da PNRS. Vamos continuando aqui. Vamos entrar no nosso artigo 8º, que fala dos instrumentos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Temos os planos de resíduos sólidos, os inventários e o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos, a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Temos também o incentivo à criação e o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. O pessoal tem mais de 15 instrumentos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, dentre a pesquisa científica e tecnológica, a educação ambiental, os incentivos fiscais financeiros e creditícios, o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o Fundo Nacional do Desenvolvimento, certo? E também temos o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINI, temos o SINISA, certo? Temos os acordos setoriais, então tem uma gama de instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É a legislação que tem o maior número de instrumentos, certo? Das legislações ambientais. Certo, pessoal? Então não vamos perder muito tempo aqui, mas é importante de vocês estarem memorizando a grande maioria, certo, desses instrumentos da Lei 12.305. Vamos saber aqui algumas disposições preliminares sobre a Lei 12.305, que são parágrafos, que são artigos que eu julgo aí de grande relevância para a prova de vocês. Bora aqui no nosso artigo 9º, que fala que na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Olha só como vocês têm que saber isso. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada. Como eu falei para vocês anteriormente, que vocês têm que saber uma ordem de não geração de resíduos. Então, memorizem essa ordem de prioridade. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento de resíduos e disposição final. E de vez em quando eles pedem em concursos públicos essa ordem. Eu mesmo já fiz questão, certo? E que pedia a ordem de prioridade. O nosso artigo 10 incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do SESNAMA e de outros órgãos, bem como o da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta lei. Aqui nesse artigo 10, assim como municípios, assim como o Distrito Federal, assim como estados, assim como a União, é responsável pelos seus resíduos sólidos. Tá bom, pessoal? Por isso, a gestão integrada dos resíduos sólidos. É feita uma gestão completa desses resíduos para o estado, por exemplo, ou até mesmo para o município, entendeu? Por isso, gerados nos seus respectivos territórios. Vamos para o nosso artigo 11, observar as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento, incumbe aos estados. Esses pontos onde envolve como o Estado, ou como a União, ou como os municípios, eles envolvem os seus resíduos sólidos, o que eles fazem com os resíduos sólidos, eles caem muito
em questões um pouco aprofundadas de nível superior. Tá bom, pessoal? Olha só, vamos saber aqui o nosso parágrafo 1, que fala, no nosso artigo 11, promover a integração da organização do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionada à gestão de resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões, nos termos da lei complementar estadual prevista. Ou seja, pessoal, você na sua cidade, no seu município, tem uma rede de coleta seletiva, entendeu? Então, existe aí todo esse planejamento de como vai ser executada a coleta desses resíduos, toda uma organização e toda uma execução dessas funções de como elas serão realizadas. Por isso, eu falei anteriormente da gestão integrada dos resíduos sólidos. É todo esse planejamento onde envolve aí, certo, os municípios e micro-regiões e aglomerações urbanas. É o estado no qual nós estamos, ou até mesmo o município. Temos também o controle e a fiscalização às atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do CISNAMA. Tá bom, pessoal? A todo aquele resíduo que é produzido por grandes indústrias, por empreendimentos, também são sujeitos à fiscalização ambiental. Durante o licenciamento ambiental, é executado o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é uma obrigação presente na Lei 12.305. Cabe ao órgão de fiscalização fazer essa fiscalização nos empreendimentos, no que diz esse parágrafo. O parágrafo único, a atuação de Estado na forma do caput, deve apoiar e priorizar as iniciativas do município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 ou mais municípios. Olha só, pessoal. Temos também o artigo 12, que fala que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão e manterão de forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o SINI, articulado com o SINISA e o SINIMA. Existe um programa, certo, na internet que sustenta aí os dados e informações sobre os resíduos sólidos federais. Por isso, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios manterão aí atualizado esse sistema, beleza? Outro parágrafo único, que é de grande importância, incumbe aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios fornecer ao órgão federal responsável pela coordenação do SINI todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento. Por isso, deve manter atualizado esse sistema sobre dados e informações sobre os resíduos sólidos, que é no SINI. Vamos continuando aqui a nossa aula. Agora a gente vai aprender o nosso artigo 13, que fala sobre a classificação dos resíduos sólidos. Existem 2 classificações de resíduos, segundo a Lei 12.305 e também relacionada à nossa classificação de resíduos industriais. A classificação de resíduos, segundo a PNRS, os resíduos são classificados quanto à origem e quanto à periculosidade. Quanto à origem, temos os resíduos domiciliares, que são os tipos de resíduos sólidos, tá, pessoal? Os resíduos de limpeza urbana, temos os resíduos sólidos urbanos, os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos de serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, de serviço de saúde, de construção civil, agro-silvopastoril, resíduos de serviço de transporte, resíduos de mineração. Cada empreendimento que produz aquele tipo de resíduo é titulado, por exemplo, como um tipo de resíduo quanto à origem. Por exemplo, vamos tomar um exemplo aqui de resíduo de mineração. O cádmio, o chumbo, o minério é um resíduo de mineração, certo? O resíduo de serviço de saúde, uma seringa, por exemplo, ou um avental, também é um resíduo de serviço de saúde. O resíduo de construção civil, temos, por exemplo, restos de tijolos, restos de telhas, são resíduos de construção civil, que é como subdivide a classificação dos resíduos sólidos quanto à origem. E também temos quanto à periculosidade,
que são subdivididos em resíduos perigosos, certo? Aqueles em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade. Todo aquele resíduo que é considerado perigoso, segundo a Lei 12.305, é aquele resíduo que tem características específicas, como a inflamabilidade, a corrosividade, a reatividade, a toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade também são características específicas daqueles resíduos que causem ao meio ambiente e também aos seres humanos. São considerados resíduos perigosos. Temos também resíduos não perigosos, que são aqueles que não são enquadrados na alínea A. Nosso parágrafo único, respeitado ao disposto no artigo 20, os resíduos referidos na linha A do inciso 1 do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão em sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. Então, todo aquele resíduo não perigoso pode ser considerado como resíduo domiciliar. Um resíduo comum, o plástico, ou o vidro, ou o que mais? Um material que seja reciclado, entendeu? O papel, tudo isso é material não perigoso. Muito bem, bora fazer aqui uns exercícios para ver se o que a gente aprendeu ao longo da nossa aula. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a gestão de resíduos sólidos deve ser realizada de forma a observar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. E aí, pessoal, certo ou errado? Pausem o vídeo, certo? E responda aqui nos nossos comentários. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a disposição final ambientalmente adequada é uma forma de destinação final dos resíduos, que inclui ações como aterros sanitários e lixões a céu aberto. Tem a ver com lixões, pessoal? Acho que está errado, né? Resíduos perigosos são aqueles que, em razão das suas características, podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento específico e cuidados diferenciados em sua gestão. Certo, né, pessoal? Os resíduos domiciliares são considerados resíduos perigosos devido à sua origem e potencial de contaminação do meio ambiente. Os resíduos perigosos devido à sua origem e potencial de contaminação. Resíduos domiciliares, um resíduo perigoso? Tá errado, né? Vamos saber essa resposta. Aqui nossa quinta questão está certa, certo? A sexta questão está errada, beleza, pessoal? Porque a destinação final dos resíduos sólidos não inclui ações como lixões, certo, a céu aberto, e os resíduos perigosos são aqueles que, em razão das características, podem apresentar risco à saúde pública, certo. Os resíduos domiciliares são considerados resíduos perigosos devido à sua origem e potencial de contaminação do errado, beleza? Bora aprender aqui agora, nosso artigo 14, os planos de resíduos sólidos, e temos 6 planos de resíduos sólidos que vocês têm que saber, é importante estar memorizando. Temos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, existe um Plano Federal de Resíduos, existe um plano do seu estado de resíduos sólidos, o plano estadual, existe um plano micro-regional de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, os planos intermunicipais de resíduos sólidos, os planos municipais de resíduos integrados de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, todo lugar tem plano de resíduos sólidos, assim como micro-regiões, assim como pequenas aglomerações urbanas, ou a nível estadual, ou a nível intermunicipal. Existe plano de resíduos sólidos para empreendimentos pequenos, que é o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que eu falei anteriormente para vocês, assim como municípios também devem ter um plano de gestão integrada. Os municípios têm que ter um plano de gestão integrado, é o único que tem que ser integrado dos resíduos sólidos. Tá bom, pessoal? Os planos nacionais e estaduais de resíduos sólidos, que tem uns artigos muito interessantes que vocês precisam saber presentes na Lei 12.305. Lembrando que essa parte, pessoal, quando você lê a 12.305, é a parte mais chata de ser entendida, tá bom, pessoal? Que é uma parte mais
burocrática relacionada a resíduos sólidos, onde envolve a União, os estados e os municípios, e como eles movimentam os resíduos sólidos deles, que devem ser estabelecidos em legislação, de modo que esses estados, essa União, obedeça, certo, esses parágrafos. Por isso é colocado na Lei Federal 12.305. Tá, pessoal? Bora começar o nosso artigo 15. Vamos ler com bastante atenção. A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos. Ou seja, pessoal, o órgão federal, a União, certo? O Brasil vai elaborar, com a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos com uma vigência com prazo de 20 anos, que deve ser atualizado a 4 anos. Memoriza esses números aqui que de vez em quando cai, tá bom? Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. O plano de resíduos sólidos, como foi para vocês lá no início da nossa aula, está envolvido também com a opinião popular, com a sociedade. Por isso, o processo de mobilização e participação social. O plano de resíduos sólidos, nós também podemos opinar o que é certo e o errado na movimentação dos resíduos para a nossa cidade. Tá bom? O nosso artigo 16, a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para os estados terem acesso a recursos da União. Ou seja, a União vai dar recursos para eu elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos, financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Ou seja, vai haver um financiamento daquele empreendimento ou daquele negócio que tem o objetivo tratamento e movimentação dos resíduos sólidos, seja a coleta dos resíduos sólidos, ou a União vai prestar o apoio, tá bom? O primeiro parágrafo, além do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, os estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como os específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas. Assim como o plano do estado que tem o resíduo sólido, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, o próprio estado pode elaborar, certo, o plano para micro-regiões, assim como também para as regiões metropolitanas e aglomerados urbanos podem elaborar o seu plano aí de gestão de resíduos sólidos, tá bom? O segundo parágrafo fala que a elaboração e implementação pelos estados de planos micro-regionais de resíduos sólidos ou de planos de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no primeiro parágrafo, dá-se a obrigatoriedade com a participação dos municípios envolvidos, que não exclui nem substitui qualquer das prerrogativas a cargo dos municípios previstas por esta lei. O terceiro parágrafo fala que, a respeitada a responsabilidade dos geradores, nos termos desta lei, o Plano Microrregional de Resíduos Sólidos deve atender os previstos para o Plano Estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, considerada as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos. Pessoal, difícil de entender, né? Essa parte da Lei 12.305. É uma parte muito complicada, realmente. Eu também tenho dificuldade de estudar essa parte burocrática da Lei 12.305, que está envolvida com a política nacional de resíduos sólidos de cada estado, né, pessoal, ou plano estadual de resíduos sólidos, e é bastante complexa, porque está relacionada com como o que o estado ou município, a União deve fazer com resíduos sólidos. É bem complicado, certo? E já avisando para vocês que eu estou elaborando
certo? Um caderno de resumos de legislação ambiental, porque antes de vocês lerem essa legislação, vocês vão pegar esse caderno de resumo e vão ler ele para ficar mais claro o entendimento dessa lei seca. Em breve eu estarei lançando aí esse caderno de resumos de legislação ambiental. Tá bom? Bora continuando aqui para nossa aula, certo? Vamos falar agora aqui do Plano Municipal. É o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. No seu artigo 18 fala que a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos termos previstos por esta lei, é condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União. Ou seja, como eu falei para vocês, a União pode arcar também com custos para a elaboração da gestão integrada dos resíduos sólidos, tá? Ou por elas controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e a manejo dos resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode ser inserido no Plano de Saneamento Básico previsto no artigo 19 na Lei 11.445. Ou seja, o Plano de Saneamento Básico previsto na Lei 11.445, que é a Lei de Saneamento Básico, dentro dele pode ter o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Para municípios com menos de 20 mil, olha só uma exceção aqui, tem um número aqui. De vez em quando eles pedem, certo, números. 20 mil habitantes, o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos terá conteúdo simplificado na forma de regulamento. Então, aqueles municípios que têm menos de 20 mil habitantes, certo, pode elaborar um plano simplificado de resíduos sólidos. Beleza, pessoal? Vamos continuando aqui agora com um exercício para testar se a gente conseguiu entender a nossa aula. Os planos de resíduos sólidos são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e devem ser elaborados pelos municípios, estados e pela União, certo ou errado? Certo. A 10ª questão fala que é obrigatória a integração entre os planos nacional, estadual e municipal de resíduos sólidos, visando a gestão integrada dos resíduos sólidos. E aí, pessoal, existe essa conexão entre nacional, estadual e municipal, certo ou errado? Os planos de resíduos sólidos têm como objetivo principal estabelecer metas para a redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos, além da disposição final ambientalmente adequada, certo? De acordo com a PNRS, a elaboração e implementação dos planos de resíduos sólidos para os municípios, cabendo exclusivamente aos estados e à União estas responsabilidades. E aí, pessoal, certo ou errado? Bora saber aqui se as nossas questões estão certas ou erradas. Aqui, dessa hora para os municípios, estados e União, e Vila União, certo? Beleza? Aqui existe uma integração entre o Plano Nacional, Estadual e Municipal dos resíduos sólidos, visando a gestão integrada, correto? Beleza? E também, o objetivo principal, reduzir, reutilizar, reciclar e tratar os resíduos, e também fazer uma disposição final ambientalmente adequada. Beleza? É disposição final. Não vai te confundir com destinação. Verifique isso direito, tá bom? Certo, beleza? De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos são facultativas? Errado. Nosso gabarito. Vamos continuando aqui. Agora, a responsabilidade dos geradores e do poder público. Já estamos chegando no final da nossa aula. Fique aí que já está acabando. Não cansa, não cansa. E legislação ambiental, qualquer legislação é assim mesmo. É cansativo de assistir qualquer aula, certo? Eu assisto também e é cansativo. Eu entendo você, chega até a ser chato, tá bom? Mas a gente precisa aprender essa legislação, isso para nossa aprovação, tá bom? Agora a gente vai aprender qual a responsabilidade pela coleta daquele resíduo sólido, entendeu? Por exemplo, o artigo 25 fala que o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações votadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento. Ou seja, todos são responsáveis, inclusive o poder público e também o setor empresarial e a coletividade, são responsáveis por a movimentação dos seus resíduos, são responsáveis por seguir todas as ações focadas na Lei 12.305. Tá?
O artigo 26, o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e a disposição desta lei. Esse artigo 26, de vez em quando cai em concursos públicos, que fala, é responsabilidade de quem o resíduo? É de alguma empresa prestadora de serviço ou é do Estado? Como é que funciona? O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, certo? É responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços. O prefeito do seu estado, certo, que é titular dos serviços públicos de limpeza urbana, beleza? Ele é responsável pela organização direta e indireta desses serviços, observados respectivos com base ao Plano Municipal, beleza, de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Então será seguido, certo, pessoal, o Serviço Público de Limpeza Urbana e vai seguir o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, vai obedecer, certo, esse Plano de Gestão Integrada. O artigo 27, as pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aprovado pelo órgão competente. E aí, pessoal? As pessoas físicas e jurídicas, assim como eu, assim como grandes empresas, elas também são responsáveis pela implementação aí e operacionalização integral dos seus resíduos sólidos, de maneira que eles sejam tratados e sejam dispostos de maneira ambientalmente correta, tá? Vamos continuando aqui. Dos resíduos perigosos, o artigo 37 fala assim, bora para cá? O artigo 37 fala que a instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. Ou seja, todo aquele empreendimento que faz o gerenciamento de resíduos perigosos tem que ter capacidade, tem que ter capacitação para fazer a movimentação e o tratamento e a disposição daquele resíduo perigoso. O artigo 38 fala que as pessoas jurídicas, as grandes empresas, empreendimentos e TCNPJ, que operam com resíduos perigosos em qualquer fase do seu gerenciamento são obrigados a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Ou seja, aquelas pessoas que fazem a movimentação de resíduos perigosos, é necessário um cadastramento no sistema, certo, de Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. O primeiro parágrafo fala assim: o plano de gerenciamento de resíduos perigosos, a que se refere o caput, poderá estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere. Assim como você elabora o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, assim como tem o plano estadual de resíduos sólidos, nele deve estar presente também informações sobre os resíduos perigosos. Tá bom, pessoal? Vamos fazer questões aqui, certo? Já até coloquei o gabarito aqui para vocês, beleza? A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que é responsabilidade do poder público a implementação de políticas públicas que incentivem a coleta seletiva e a logística reversa dos resíduos. Correto. Cabe ao poder público apenas a gestão e fiscalização dos resíduos sólidos, não sendo responsável pela promoção de ações educativas e de conscientização da população? Falso. Resíduos perigosos são aqueles que, por suas características, podem apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento de exposição específicos? Com certeza. A responsabilidade sobre o manejo e destinação adequada de resíduos perigosos é exclusiva dos geradores, sem obrigações adicionais por parte do poder público. Também o poder público é responsável por gerir aí os seus resíduos sólidos. Então, bom, pessoal, vamos chegando ao final aqui da nossa Lei 12.305 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula e tenham gostado, beleza? Quem quiser um resumo da nossa aula, inclusive, tem um vídeo, vou colocar no card aqui em cima para vocês estarem assistindo, um resumo da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E para quem gostou do nosso vídeo, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Até mais, pessoal. Fui!